E aí pessoal, tudo bom? Bom dia. Assim com a cara meio amassada, mas fomos dormir tarde ontem comemorando a vitória e, lógico, acordei um pouco com gosto de caixão velho na boca, porque a gente esperava aí uma vitória no primeiro turno. Não deu, mas agora nós esperamos ganhar aí pelo menos uns 70% agora nesse segundo. Veja bem, eu estou fazendo essa live aqui porque hoje o Brasil já acordou com a patifaria. Assim, tem gente que não perde a oportunidade de passar vergonha, né? E tem uma turma aí que da bancada do atraso, que eu não vou nem citar nome para não promover essa gente, que sempre faz isso com muita propriedade. Mas eu não esperava da Miriam Leitão. A Miriam Leitão veio com ódio de madrasta hoje pela manhã, fez uma campanha, um comentário, uma avaliação disfarçada fez uma campanha contra um candidato a presidente, contra o Bolsonaro, disfarçado de comentário, de avaliação política. Ela tenta, na verdade, uma revanche devido ao... Que termo eu posso usar? Como eu venho da roça, eu vou usar o termo bem tosco mesmo, né? Devido ao cacete, a surra, a lamborada que levou quando o Bolsonaro esteve lá. Porque eles montaram uma claquezinha para destruir o cara. Porque achavam que era um matuto, sem formação nenhuma, e apanharam feio. Agora, isso é normal, isso é do debate. Você perder um debate, ganhar um debate, é normal. O feio é a pessoa mudar as convicções. Miriam Leitão até poucos dias não era essa esquerdinha que tá aí. Ela tá parecendo uma Mônica Iose. Ela só tá faltando gritar ele não. Sabe? Uma coisa muito feia. Eu tinha um grande respeito pela Miriam Leitão, mas ela simplesmente muda as convicções ao sabor das suas emoções. Mas faz parte do debate nacional que, infelizmente, alguns membros da imprensa brasileira temem fazer. E engraçado que é o seguinte, tem uns pensamentos que dizem assim, é bem melhor a gente aprender com os erros dos outros do que dos da gente, né? Mas essa galera preferiu errar do mesmo jeitinho que a galera norte-americana fez com o Trump. Lá foi o Times, foi todo mundo. E estão lá, até hoje, viúva lá, e cada vez lá levando cipuada. Os daqui, como eu disse, não cansam de passar vergonha. Então, agora tentam justificar. O Bolsonaro vai perder porque o Magro Malta não levou no Espírito Santo. Magno Malta já é um vitorioso. Magno Malta era um homem, Magno Malta é um homem que saiu das ruas. Magno Malta é um homem que tira drogados da rua. Magno Malta é um homem que leva multidões a mudar de vida. Magno Malta já é vitorioso. Não um mandato de senador que vai tornar ele um derrotado, não. Então, eu não tenho dúvida. Magno Malta sai até mais fortalecido para esse segundo turno. O Brasil, o que essas pessoas não entendem é o seguinte, o Brasil não é que votou em Bolsonaro, o Brasil votou no novo projeto, o Brasil votou contra todo esse staff, todos esses seus comentários que não leva a lugar nenhum, Miriam, de banho cedo, avaliando essa economia que sobe, desce, o dólar cai, ou a bolsa subiu, ou ao contrário. O Brasil votou, Miriam, contra essa turminha aí que diz que eu, pai, não tenho direito a educar meu filho do jeito que eu quero, que a BNCC, Base Nacional Curricular, é quem deve ditar que jeito meu filho deve ser criado. O Brasil votou, Miriam, contra esses arroubos desses partidinhos que querem ser
doutrinadores de mentes e corações que dizem: saiam dos armários, maconheiros, saiam todos do armário. Esses moderninhos, Miriam, que querem ditar o que minha família deve consumir na TV. Esses moderninhos, Miriam, que tomaram conta da sua televisão, que já foi a melhor do país, e hoje corre como se fosse esgoto a céu aberto. Miriam, está em tempo ainda de você se reciclar. Então, gente, mas não vamos perder tempo com Miriam não, né? Porque Miriam é uma viúva e tem seus ranços, seus motivos, levou realmente uma chacoalhada. Pelo menos o Bonner levou uma sapatada, mas está se comportando eu diria, com elegância, tão cavaleiro. Mas eu diria o seguinte: nós temos um desafio agora. Eu estou gravando essa live, gente, porque esse editorial, sei lá o que foi, não sei se é dos diretores da Globo, se essa é a linha da Globo, ou se é simplesmente um arrobo da Miriam, mostra bem o que vai ser esse segundo turno. Os intelectuais, esses bandos de miolo mole aí, intelectuais que eu digo, gente, eu não estou criticando o intelectual, eu estou criticando os intelectuais que aparecem aí na Rede Globo, que querem ditar normas, Dona Daniela Mercury, a turma do Ele Não, essa galerinha aí, metida sabida, Dona Mônica Iose, esse povo aí, que acha que a gente aqui tem que engolir tudo que eles fazem. Então eu vou dizer uma coisa: a cada um que gosta desse país, que quer esse país longe de políticas como Venezuela, políticas ditadas como aquela que é feita pelo Maduro, que quer um país distante de um caos criado como aquele em Cuba, eu conclamo a cada um de vocês, vamos para a rua, vamos mostrar para essas pessoas que o Brasil é maior que eles, que o Brasil está acima deles. Por muito tempo essas pessoas nos manietaram, nos sujegaram e foram jogando seu ópio, nos entorpecendo, e eu sinto que o gigante acordou, e acordou em alto estilo. Gente, a minha eleição no estado de Mato Grosso foi praticamente um milagre. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho como competir com campanhas de 7, 8, 10 milhões. Eu recebi um pouquinho do partido, algumas doações de amigos e fui o segundo mais votado do estado. Então isso mostra que a política brasileira está mudando, isso mostra que os jovens estão participando e que eu vou usar a linguagem do jovem, estão cagando para a história de programa eleitoral, para não sei o que, para coisa bonitinha. Sabe o que acontece? Nós fizemos essa campanha na base da live, na base do celular, contando a nossa história. Olha, eu não tenho dúvida, Globo, Folha de São Paulo, Ibope vão ter que chupar essa manga. Sabe por quê? Porque fizeram a escolha errada. Escolheram, não estou falando de Bolsonaro, estou falando de país. Escolheram jogar contra o país. O modelo que eles têm feito, e agora eu queria falar para os irmãos marinhos: vocês estão loucos? Pelo amor de Deus. Olha o que o pai de vocês construiu. Vocês querem destruir? Joga a teledramaturgia na mão de pessoas que não têm o menor respeito pela família brasileira. E joga o jornalismo na mão de pessoalistas e petistas. Para onde vocês acham que a TV vai? Nós já temos hoje, vocês já têm a concorrência da Netflix, da internet, de tantos outros meios de comunicação. E aí a única coisa que presta, vocês começam a deteriorar. Mas isso é problema de vocês. Isso é problema de vocês, isso é mercado, isso é economia. Agora eu quero dizer uma coisa, gente. Nós estamos
à beira de uma grande vitória. Uma vitória que é nossa, do povo brasileiro. É uma vitória que representa todo aquele povo que foi para as ruas. É uma vitória que representa aquele sentimento que estava ali, ó, engasgado no peito de cada um. E milhões de vozes vai estrondar. Vem os agoreiros dizer, não vai dar, não sei o quê. Quem disse que não vai dar? Quem disse que não vai dar? Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. Eu já contei minha história mais de 1000 vezes. Nasci no sertão de Caicó, numa família que estava passando necessidades, desnutrição infantil muito grande. Vim para o Mato Grosso, morar na roça. Meu pai me mandou para a cidade para estudar, estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E cheguei ao Senado Federal Brasileiro. E não foi com a ajuda do PT, não foi com as benesses desse programa social do PT. Não. Foi trabalhando. Meu pai é um analfabeto. Eu fico aqui com Luiz Gonzaga, que dizia: a esmola ou vicia ou envergonha o cidadão. Então eu quero dizer o seguinte: nós precisamos continuar tendo os melhores programas sociais, mas quer saber qual o melhor programa social? É o emprego. Eu recebi certa feita um diploma de senador da República, Senado Federal. Fiquei muito contente, muito orgulhoso. Mas não se comparou à alegria quando eu tinha 13 anos de sair com a carteira assinada. E nós precisamos resgatar isso. Sabe por quê? Porque essa corja deixou milhões de desempregados. E aí eles passaram a borracha no tempo. É como se 2002 a 2014 não tivesse existido e de repente tivesse surgido do nada milhões de desempregados, 14 milhões deles. E a culpa é daquele, é a filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha, então eu ponho ela em quem eu quiser. Está chegando ao fim. Vocês mentiram para a população brasileira e o povo acordou. Chega de mentirinha, chega de usar os pobres como bioma. De pobreza eu entendo. Vocês entendem, sabe de quê? De caviar. De falar de segurança tomando vinho no Leblon. De falar de pobreza comendo caviar. Nos melhores restaurantes, no Gero, no Fazano. Falar de social nos pubs ingleses, no Museu do Louvre. É a esquerda caviar. É um povinho que nunca carpiu um quintal, nunca lavou um prato em casa, sai dos bancos da universidade com notas péssimas e aí vem querer ditar as regras desse país. Por isso que o país estava indo à bancarrota. Mas eu sou de um estado em que a gente faz as coisas acontecerem. Eu sou de um estado em que não tem estrada, a gente tem feito a estrada no braço. Não tem condições de, a economia não tem propiciado, nosso estado tem feito as coisas acontecerem. Já é e eu vou espirrar, viu, gente? Live é bom por isso. Mas olha só, Mato Grosso, vou contar para vocês. Mato Grosso hoje é o 5º maior produtor de grão, é o maior rebanho do país, é o maior em piscicultura, é o maior produtor em girassol, o maior produtor em milho e pipoca. Tem um potencial mineral muito grande. Mas vou contar para vocês. Pouco disso pode os estados usufruir. Sabe por quê? Porque essa mente tacanha que esse povo desse partido, PT, PSOL e essa turma, eles simplesmente condenaram esse estado a viver no ostracismo. Sabe que jeito? Nós produzimos muito, mas não tem como exportar. Ou não tem como a gente exportar com competitividade. Sabe por quê? Porque aqui só 20% das
rodovias são pavimentadas, das rodovias federais. Sabe por que isso? Falta de dinheiro? Não. É porque existem alguns órgãos que estão aparelhados por esses partidos. IBAMA, FUNAI. E para você fazer uma rodovia, ou para você fazer qualquer coisa nesse país, você tem que ter autorização desses dois órgãos. Ocorre que nenhum órgão público é direito, ele é uma autarquia, né? A autarquia já pende aí para uma autonomia diferente. Sabe o que acontece com essa autarquia chamada IBAMA? Ela recebe em torno de 500 milhões de dólares de países estrangeiros por ano. E ela trabalha contra o Brasil. Ela trabalha contra a abertura de novas estradas. E aqui eu cito a 174, a 080, a travessia da Ilha do Bananal, a 158. E a FUNAI? Na mesma linha. Se tiver uma aldeia a 40 quilômetros de distância, não precisa a estrada passar dentro. Se a aldeia tiver a 40 quilômetros de distância, você vai demorar uns 10 a 15 anos para construir a rodovia. Sabe por quê? Porque aí precisa do componente indígena, precisa de não sei o quê. Aí vamos lá para o IBAMA. Se a estrada está caminhando aqui e de repente aparecer a caverna de um morcego a 2 km de distância dessa rodovia, pronto, acabou. É 2, 3 anos para poder recomeçar a obra. Para tudo, porque nós vamos estudar os morcegos e se está tendo estresse os morcegos. E aí é o sapo da barriga amarela e por aí vai. E esses pulhas estão assim, ó, fervilhando em Brasília. Muita gente me chamou de deselegante em Brasília, mas eu fui para cima desse povo. É um povo que não quer ver o Brasil progredir. Você quer ver uma coisa? Que em Mato Grosso tem uma tribo indígena que resolveu matar no peito e falar, nós vamos parar de passar fome. Meter o braço para cima e começar a produzir. Hoje a safra dele dá em torno de 25 milhões de reais por ano. É uma maravilha, você chega lá, é uma fartura. Todo mundo estudando, todo mundo já estão formando médicos, advogados. O IBAMA não ficou satisfeito com a história, foi lá e demultou a tribo em 130 milhões. É esse o Brasil que a gente quer? Esse é o Brasil do PT, esse é o Brasil do PSOL, esse é o Brasil do Freixo, esse é o Brasil do Boulos. O grande projeto que essas pessoas têm, Stedley, Boulos da vida, é invasão. É desrespeito à propriedade privada, é desrespeito ao esforço, ao mérito. Uma pessoa que se esforça todos os dias, que pega o ônibus, que vai para a universidade, que estuda, que trabalha de servente, que coisa, esse povo não tem valor nenhum. Sabe por quê? Tem valor se ele for penduricalho, se ele for guaxeba, se ele for capacho de algum sindicato, ou de alguma ONG, ou de algum partideco desse, e fica lá lambendo as botas dos senhores, ou visitando presidiário em Curitiba. Aí sim, aí tem valor, aí é o nosso companheiro. Mas eu gostei de ver o seguinte, a resposta dura, de dedo em riste do eleitor brasileiro. Não vou citar nomes, mas passou um cacete voador em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Roraima, Piauí, foi no país inteiro. E agora eu fiquei imaginando o Moro lá. O Moro deve estar assim, olhando a lista de quem cai, dos novos clientes. Então, o povo brasileiro não precisou de processo, de prisão de madrugada. Não. Chegou na urna e falou, ó, dá licença, pega o seu banquinho, sai de mansinho, é isso. Isso é resposta ao desrespeito que foi feito. Aí eu volto às eleições de agora. Não terminou. Eles não se cansam, eles são incansáveis. Sabe bactéria? Aquelas bactérias resistentes, aquelas piores bactérias de hospitais, esse povo são assim. Sabe por quê? Porque eles não têm vergonha, eles não têm escrúpulos, eles são pegos com a mão na massa, eles são pegos roubando o dízimo da igreja e eles falam que estavam pondo. Não, eu não estava tirando, eu estava pondo. Estava pondo na caixinha, no gasofilácio. Então é contra esse tipo de gente que nós estamos indo. Não tenham pena não.
Não tenho pena não. Sabe por que eles dominaram até hoje? Porque foi muita elegância. O PSDB parecia um esgrimista. Ai, que elegância. E eles, ó, é só elegância. E eles não tinham. Eles, com esses partidos, do pescoço para baixo é canela. Dá uma olhada no discurso do seu Freixo. Eles batem. Quando levam um arranhãozinho, ai, me bateram. É aquele tipo de gente que joga pedra e sai gritando ai. Eu nunca me enganei com eles. Eu sempre fui para cima, na medida, no respeito, mas na medida da contundência com que eles lutam. É importante a gente fazer o contraponto. Eu sempre disse lá no Senado, nós precisamos fazer o contraponto. O debate político ele tem que haver, para que a população não seja enganada. Veja que eles mentem o tempo inteiro. Eles disseram que nós só íamos ter meia hora de almoço. Era mentira. Que ia acabar o 13º. Era mentira. Que ia acabar o FGTS. Era mentira. Eles falaram mentiras o tempo inteiro. Eles falam mentira o tempo inteiro. Sabe quem que é o pai da mentira? É o diabo. Mas eu estou para dizer que o Lula e o PT são os avós. Eles fazem da mentira como o discurso da prática. A prática deles, a própria prática desse partido é uma mentira o tempo inteiro. E é contra isso que nós estamos. E agora eles pegaram um rapazinho, paz e amor, lá do INSPER, tirado do centro do mercado, para ver se agrada o mercado, que se chama Haddad. Esse menino, a única coisa que ele fez em São Paulo foi pintar umas tiras no meio da cidade que ele chamou de ciclovia. Aliás, há quem diga, eu não olhei o preço, mas é bom checar o preço daquela ciclovia. Há quem diga que se pintasse de ouro ficava quase o mesmo valor daquela tinta. O grande projeto que ele vai ter para o país, qual que é? Fazer uma ciclovia do Oiapoque ao Chuí? O Brasil merece mais. O Brasil passou praticamente 14 anos na mão deles. Não é diferente. Sabe o que é? Vou até reprisar. O PT no poder novamente é PSOL, PCdoB, aparelhando Ministério do Esporte, Secretaria de Proteção Racial, Ministério da Cultura, aquele converseiro deles na hora de repartir o butim, criando toda hora um programa. Eles falam um programa, vocês se lembram, né? Eles juntavam todas as obras do país que estavam em andamento e falavam Programa de Aceleração do Crescimento. Cheio de termos bonitos. Borracheiro não era mais borracheiro. Era profissional, liberal do ramo de manutenção de pneumáticos. Foram adjetivando o Brasil. E por trás disso, roubando o país e com a cortina de dizer, nós estamos protegendo o Brasil. Aquela história, sabe aquele advogado mala? Você contrata o cara, o cara é falante, o cara é bom, você pensa que o cara é bom e ele está te roubando. Ele é aquele cavaleiro que se propõe a proteger seus bens contra terceiros, mas os toma para si. Esse foi esse partido no poder. É o partido que quer voltar. É o partido que abomina que você vá à igreja. Sabe por quê? Porque a igreja te abre os olhos. É o partido que abomina que você tem uma família sólida. Sabe por quê? Porque uma família sólida come junto, discute junto. E não é enganada. Fica difícil dominar uma sociedade que tem pilares. E os pilares da sociedade é família, igreja, grupos sociais. Por que o PT não quer nada disso? Por que eles querem só a igrejona no PT? Por que vem um bando de gente dizer, venham todos maconheiros? Porque uma sociedade noiada, uma sociedade drogada, é fácil de dominar. É fácil de dominar. O que querem é dominar a nossa nação. Nós não vamos deixar.
Então, o voto agora é anti-PT, sim. Ah, eu não gosto de Bolsonaro. Foda-se. Foda-se o Bolsonaro. Estamos falando de Brasil. Estamos falando de Brasil. Você não gosta de Bolsonaro, mas você gosta do Brasil? Então você tem que ir com o Bolsonaro, sabe por quê? Porque esse povo odeia o Brasil. Eles amam o dinheiro seu, o nosso dinheiro. Antes de eu vi um cara dizendo, contando sobre os Estados Unidos, ele dizendo o seguinte, perguntou para 2 mulheres norte-americanas, como é que tá o Trump? Ele falou, olha, um desagradável, faz piada chucra, é grosso, é um falastrão, é um desengonçado, o homem é um ogro. Ela falou, mas pôs a porra da economia para andar. Tá funcionando, tem emprego, tá sobrando e o Estado tá caminhando. Então eu te digo o seguinte, o que nós precisamos, eu não quero ser genro do Bolsonaro, você quer? Eu não quero ele para pastor, eu não quero ele para padre, eu estou querendo ele para tocar o país. E o país, ultimamente, está precisando de alguém que saiba dizer não e que saiba dizer sim na hora certa. O Brasil está precisando de gente que saiba dizer, que saiba ter coragem de dizer um não verdadeiro a um sim mentiroso. Porque, pelo decorrer do tempo, você notou que os políticos, boa parte da nossa classe política, só diz sim. Gente, desconfie de uma pessoa que só diz sim. Se o cara só diz sim, e o outro é bonzinho, né? Sempre um sorriso na cara, agradável, ninguém é agradável o tempo inteiro. Você é apaixonado por sua esposa, por sua namorada. Não é que tem dia que você amanhece de cara travada, você desagrada ela? Por quê? Porque nós não somos agradáveis o tempo inteiro. Nós temos nossas variações de humor, mas não. Tem gente que ele consegue ser, parece que ele toma um barril de Zoloft, cetralina, de oxalatoprano, desses troços tudo aí. Porque ele está sempre sorrindo e ele tem sempre um sim para dizer. Oxe, não está no céu. Que conversa é essa? É essa gente. Dá uma olhada nos discursos de Freixo, desse Jandira Fegali, dessa Jean Willis. Dá uma olhada nesse povo. É sempre perfeito, parnasiano. A vida não é assim. A vida ela tem os altos e baixos. Então nós precisamos de políticos humanos, de políticos gentes. Precisamos de representantes que na hora que é não. Fazer o quê? Tem hora que não dá. Ah, não, eu não gosto de Bolsonaro porque ele fala muito da cara. Tudo bem. Eu não preciso gostar dele. Mas não dá pra gente colocar os caras que já fundaram nosso país. Uns caras que querem tornar pedofilia uma coisa normal. Esses caras já estão comemorando, por exemplo, aquela lei da França que praticamente legaliza a pedofilia. Ah, fulano é doente, então o remédio dele é uma criança, é? Aí ele tem compulsão por criança, então ele vai se satisfazer, o remédio dele é abusar de uma criança. Ah, eu não gosto de Bolsonaro nem do povo dele porque eles eu quero direito a fazer aborto. Eu quero direito a fumar minha droga a hora que eu quiser. Ah, mas eu também quero segurança. Então chegou o momento, gente. É um discurso contra o outro. Não é esse contra aquele, não é pessoas, é o discurso, são as ideias. Chegou o momento que esse discurso que usa o pobre como biombo, que usa o rico contra o pobre, que divide a população brasileira, que coloca negros contra brancos, héteros contra homossexuais, mulheres contra homens, é o discurso da divisão. Vocês já repararam que eles querem a sociedade dividida? Chegou o momento desses discursos se confrontarem. Aqueles que querem o Brasil tratando de temas sérios, tratando de desenvolvimento, tratando de organização, tratando de saúde, tratando de educação. Sabe por quê? Esse povo
Nós gastamos hoje uma infinidade, olha, é rios de dinheiro com a educação. As nossas crianças não sabem nada. Porque eles querem dizer, não pode reprovar, sabe por quê? Porque vai traumatizar a criança. Eu apanhei de palmatória. E não traumatizou, não. Não estou traumatizado, não. Sou, graças a Deus, um flamenguista feliz. Agora eu posso falar, né? Já passou a eleição, né? Não ia perder os votos vascaínos tudo. Mas olha, gente, essa história é uma palhaçada. Eu não posso desagradar a criança. A criança tem que se... A criança, ela vai se formando, ela sabe que a vida, ela é feita assim. Se ela não reprova na escola quando ela não sabe nada, a vida vai reprovar ela depois. Porque a vida é uma selva. Quando ela é solta depois, não, mas esse modelo não. Esse modelo é tudo perfeito. É tudo perfeito essas pessoas. E aí a gente vê uma sociedade que vai sendo crescida no pão de ló, não pode ter frustração nenhuma, só que quando ela chega lá na frente, que está sem os pais, a vida bate de frente. E aí vem a frustração. E aí, qual é o remédio delas para essas pessoas? Droga, maconha, maconheiros saindo do armário. Aí o ópio, porque as clínicas de psiquiatria não dão conta. Por quê? As crianças não foram forjadas. É assim, pode tudo, é sem limite. Você note que eu e você, grande maioria do povo brasileiro, nós somos de uma época em que o professor era uma pessoa a ser respeitada. Os mais velhos eram respeitados, os nossos pais eram respeitados. O que é que esse povo fez através dos programas de TV, através das suas políticas, através das suas discussões? Eles acabaram com a nossa sociedade. Então, menino não precisa saber ler, mas ele passa de ano do mesmo jeito. Então, para que ter ano? Para que ter séries? Não precisa. Manda logo para a faculdade. Vamos alfabetizar então na faculdade. Isso foi destruindo a sociedade brasileira. Aí hoje gasta bilhões, mas bilhões mesmo, para a educação. E nós não produzimos nada. Salvo raras exceções, é um bando de maconheiro fazendo mestrado e doutorado sobre o sexo das bromélias. Enquanto o Brasil não tem um prêmio sequer, Nobel. A universidade, a Universidade de Stanford, tem 17 professores que dão aula lá, que tem prêmio Nobel. E eu nem vou citar MIT e tal. Nossa, meu Deus, mas você está comparando a gente, quer comparar a gente com os Estados Unidos? Tô, sabe por quê? Final do século atrasado, éramos economias iguais. Eram povos em circunstâncias iguais. E eu pergunto, o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? Ai, meu Deus, mas foi sempre o PT? Não, mas foi sempre esse pensamento. Esse pensamento que hoje o PT herda, sempre permeou por aí. Sempre permeou. E não é contra o PT, é contra qualquer um que venha tentar nos impor isso. O complexo de vira-lata, a rasteirice, o discurso pequeno, tudo aquilo que a Luísa Azevedo, Machado de Assis nos dizia muito bem, aquela coisa pequena, aquela coisa paroquial, que nos deixa no rodapé da história do mundo. Aí ficam aí sempre glamorizando ícones que não fizeram nada pela humanidade. Nada. Você pode dizer que o Marx não foi um grande escritor? Foi, escreveu uma grande obra. Ela funciona? Não funciona.
ela não funcionou na União Soviética, ela não funcionou em lugar nenhum onde passou. Nem pela força, nem pelo amor. Nem por Lenin, nem por Stalin, nem por Gramsci. Vamos por dentro, vamos transformar a sociedade. Não funcionou, simplesmente não funcionou. As universidades brasileiras, vamos lá. As universidades brasileiras, olha, não tenho dinheiro. Fizeram um monte de cursos para estudar o golpe de 2016. Enquanto eles gastavam com o suposto golpe de 2016, sabe o que aconteceu? Tocou fogo no acervo de centenas de anos da história do Brasil. Um pirulito para quem adivinhar. Aliás, não vou dar um pirulito não, porque muita gente vai adivinhar, senão não dou conta de pagar. Sabe, na mão de quem que estava a administração do museu, lá da Universidade do Rio de Janeiro? PSOL. É isso mesmo. PSOL. Essa galera é tão competente. Essa galera é competente. Eu disse, não estava vindo dinheiro. Não está vindo dinheiro o quê? Toma vergonha. Boa parte da pirâmide brasileira está invertido. A maioria dos recursos vai para o ensino superior. Mas nós vamos mudar esse país. Nós vamos virar essa pirâmide. Nós vamos cuidar da primeira infância, nós vamos começar a cuidar das nossas crianças, nós vamos tirar as nossas crianças da mão desses pedófilos e pedófilos, nós vamos tirar as nossas crianças da mão desses doutrinadores, desses partidecos, desse bando de incompetentes que vive sujinhos nos corredores das universidades, lá com o seu cigarrinho do capeta e que não estudam. A gente sabe muito bem, eu conheço vocês, eu estudei com vocês, não estudam. Aprendem 2 ou 3 palavras de ordem, vão para movimentos sociais para se sentir importante. Não tem competência para enfrentar um curso de exatas, não tem competência para enfrentar um curso de medicina, não tem competência para enfrentar um curso de ponta, aí fica fazendo os cursos corte e costura, né? Para arrebentar com... Vou retirar corte e costura porque eu tenho todo o respeito por quem faz corte e costura. Esse povo não tem coragem de fazer curso corte e costura, não. Corte e costura tem que ter vontade de trabalhar. Esse povo não faz, não. Eles gostam de ir lá fazer cursinho para poder encher a cabeça da sociedade de nhaca. Então, gente, sem querer ser rançoso que nessa turma, o que eu quero dizer nessa live hoje é o seguinte: vamos para cima. Vamos para cima. E não é com facada que nem eles, não. Não é com porrete que nem eles, não. Não é empurrando as pessoas em cima de caminhões e que nem fizeram com aquele senhor lá em São Paulo, não. Não é matando, não. Não é contra a carne nem contra o sangue, não. Nossa luta é espiritual, nossa luta é intelectual. Nós temos condições de vencer, sabe com o quê? Com argumento. E não nós temos condições de vencer com a força dos argumentos. E não com os argumentos da força. Eles têm vencido até agora, sabe o quê? Como? Nos amedrontando. Tampando rodovia, quebrando fazendas, matando animais, nos ameaçando. As facções estão todas aí, nos colocando para dentro dos portões. Ontem eu vi uma senhora falando, ela ia votar, uma senhora de uns 80 anos, não precisava mais nem votar. Ela falou, tive que trancar tudo, menina, porque senão vocês já sabem, né? Quando chegar lá em casa não tem nada. Esse é o Brasil. Isso é o que o Brasil se tornou. Sabe por quê? Porque quando esses fascínoras vão presos, lá sabe quem está lá para defendê-la com unhas e dentes? Maria! Eu dou um rosário para quem dizer qual é o sobrenome dela. Maria do Rosário, lá está ela. Que eles são vítimas da sociedade. São vítimas de vocês. Aliás, essa figura foi eleita, tomara que não tenha sido. Será um desprazer encontrar com ela lá na Câmara Federal. Então, hipócritas e fariseus, isso é isso que vocês são. Mas o eleitor brasileiro acordou. Me lembro das palavras de Jesus que dizia, hipócritas e fariseus.
que fazem longas orações nas praças para serem vistos pelos homens. É isso que vocês são. Jesus, há 2000 anos descrevia vocês direitinho. Vocês são aqueles que cobram dos outros. Vocês viviam combater a corrupção e mudar a vida da gente. Combater a corrupção. Que vergonha, né? Que vergonha. Arrombaram o país, seu bando de arrombado. E aí agora vem querer, vamos mudar, nós vamos. Qual é o discurso agora mesmo? Nós vamos trazer de volta os empregos, fazer a roda da economia girar. Que roda da economia girar? Vocês quebraram a economia com tudo. E a política de vocês só funciona enquanto tem dinheiro no bolso dos outros. Então, quem quiser dificuldade, gente, com H, dificuldade, vote no Haddad. Nós vamos, se o Brasil votar nessa turma de novo, aí vocês veem. E outra, eles vão chegar com a língua seca. A Petrobras que está ajeitadinha, aí vai pro buraco de vez. O Brasil não aguenta mais um governo desses caras. O Brasil não aguenta mais uma política desses caras. O Brasil é um país que tem capacidade para ser um dos grandes players mundiais. Nós temos extensão territorial. Só para dar um exemplo. Mato Grosso, onde eu moro, cabe 10 países do tamanho de Portugal aqui dentro, no Mato Grosso. Cabe 7 Inglaterra, gente. Sabe o que é isso? 7 Inglaterra. Mas cabe quase 2 França. E tem mais uma coisa. Sabe como é o clima aqui? É bem separadinho. Aqui as 4 estações são bem separadinhas. Aqui nós temos rios extremamente caudalosos. Nós podemos fazer hidrovias. A nossa terra aqui parece que passaram uma régua. Parece que Deus, quando estava fazendo, passou uma régua aqui. É plano. Então nós podemos produzir conhecimento, nós podemos fazer tudo. Mas como é que nós vamos fazer isso com um povo da cabeça pequena? Sabe com quem que esse povo quer se relacionar? Com Cuba, meu Deus do céu. Com Bolívia. Eu não tenho nada contra o povo boliviano. O povo boliviano são vítimas. O povo boliviano é vítima. O povo venezuelano estão morrendo de fome. Eles querem, sabe o que? Um projeto de poder perene para os seus e seus asseclas. É o chamado pátria-mãe. Eles não querem relação nenhuma com parceiros que possam trocar riqueza. Gente, pobreza não se divide. O que você divide é riqueza. Então nós precisamos gerar riqueza. E gerar riqueza só se gera quando você gera emprego para todo mundo. E quando você começa a tornar um ambiente amigável para que eu possa abrir uma empresa, para que você possa abrir, para que todo mundo possa abrir uma empresa. E nós temos como? Nós temos extensão territorial, nós temos riqueza para isso. Aí qual a ideia deles? Se você tem uma jazida de cobre, demarca uma aldeia indígena lá em cima, uma reserva indígena. Para quê? Para preservar. E os índios? Foda-se os índios. É desse jeito que eles fazem. Eles fazem isso, sabe para quê? Os índios nossos estão passando fome. Os índios nossos estão se prostituindo. Os índios nossos não têm direito a vender uma árvore daquelas que morrem lá para virar madeira. Eles não têm direito a tirar um diamante de lá. Eles não têm direito a nada. Eles podem só ficar ali em cima, sendo guarda ambiental de luxo e sem remuneração. E mais, eles não querem que vista a roupa, não. Opa! Tem que viver que nem 1500. Esse dia um cacique me disse o seguinte: uau, meu Deus, eu queria que esses caras ficassem uma semana na beira do nas margens do Teles Pires, nu. Uma semana só. Tem um mosquito lá que se chama pium. Falou, rapaz, é terrível, ninguém aguenta ficar. Falou, mas os caras querem que a gente fique lá. Aí a gente quer que a gente fique a sabor da malária, das doenças. Falou, nossa expectativa de vida era 20 e poucos anos, 30 anos antigamente. Eles querem que a gente continue assim. Eles querem os índios dizimados. Então, gente, nós temos a grande oportunidade.
oportunidade de dar a segunda independência ao Brasil. Porque essa sujegação, não sei nem se tem essa palavra, mas assim, a forma como fomos manietados por esse povo foi bem pior do que quando estávamos sob o jugo de Portugal. Bem pior. Porque Portugal só nos tomava o ouro, 1/5. Hoje nos tomam a metade e querem dominar, querem dizer o que devemos crer, o que devemos estudar, o que nossos filhos devem estudar e o que devemos ensinar para os nossos filhos. E mais, não conseguem tirar as armas dos bandidos, mas as nossas tiram. Então assim, o bandido está armado, a população desarmada e segue a vida. Na hora que um bandido mata, estupra, dizima uma família, eu ainda sou o quê? Nós somos responsáveis por esse coitado que matou uma família inteira. Ele é vítima da sociedade. Vítima, não vou xingar aqui, vou respeitar vocês. Vítimas somos todos nós. Então chegou a hora, o divisor de água. É o momento em que vamos decidir. Nós vamos decidir a quem servimos. A nossa pátria Brasil, ao nosso futuro e dos nossos filhos, ou se queremos sermos escravos desse povinho que vive se drogando, que vive com a cabeça cheia de resenha de orelha de livro e que querem manietar uma nação. Eu faço essa live hoje para chamar cada mato-grossense que quer ver esse estado produzindo conhecimento que nem no Vale do Silício, produzindo altíssimo valor agregado no que se produz aqui, que quer ver suas rodovias duplicadas, quer ver ferrovias, quer conclamar cada mato-grossense. E agora eu vou para o Brasil. Eu quero conclamar cada brasileiro que não tem rabo preso, cada brasileiro que não depende desses caras, cada brasileiro que não deixa se enganar por esse discurso de coitadinho. E eu falo isso de cabeça erguida, porque, como disse, eu tive 2 irmãos que morreram de desnutrição infantil. Eu tive 10 tios que morreram de desnutrição infantil. Mas eu vou dizer, essas pessoas não tiraram ninguém da pobreza não, gente. Eles perpetuaram o pobrismo, sabe por quê? Os programas sociais que deviam ter uma porta de saída, não, está manietando. Em vários lugares as pessoas já não querem saber de ter um emprego, porque ele fala, eu vou perder o Bolsa Família. Esses programas precisam ter uma entrada e precisam ter uma saída. E precisa ser para quem está no limiar de morrer de fome. Os outros, o programa social que tem que ter é emprego, para que ele tenha dignidade. Então vamos para cima. #PT não.